Vamos começar então. Senhor nosso Deus, nosso Pai, a gente quer te entregar, Senhor, este momento em que nós nos debruçamos sobre a tua palavra, Senhor, e a gente quer te pedir a tua orientação, Senhor, a tua a orientação do teu Espírito Santo, que ele impregne, Senhor, os nossos corações, Senhor, e ele quebrante as nossas mentes para que nós nos esvaziemos de nós mesmos e possamos ter o entendimento correto, Senhor, da tua palavra. Te pedir, Senhor, para que tu estejas com o Will agora, que ele vai nos orientar, Senhor, dentro do estudo que vamos fazer hoje. Derrama sobre ele, Senhor, as tuas bênçãos, sobre a sua família, Senhor, e sobre todos nós, e sobre todo o povo, todo o teu povo, Pai, sobre a face da terra. Essa é a nossa oração e nós sempre oraremos. Em nome do nosso único Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Vamos lá então, gente. Vamos caminhar. Começando aqui a aula. Seja bem-vindo a todos. Deixa eu dar uma olhada aqui quem está participando. Todo mundo aqui, Juliana, Liliane, meu pai, Ricardo e a Francis. Sejam bem-vindos, meus irmãos. Nós estamos, como vocês sabem, né, segundo caderno já. Estamos avançando muito bem, né, para esses estudos bíblicos do Dr. Spru. E, sem mais delongas, nós vamos para a nossa lição de hoje. A depravação humana. É a lição 16 do segundo caderno. Acho que a gente já está na metade do caderno já, se não me engano. São ao todo... Não, ainda falta um pouquinho para chegar na metade. Pouquinho. São 38 lições esse caderno. Mas esse é o assunto de hoje. Nós estamos avançando, já falamos um pouco sobre pecado original, e agora nós vamos falar sobre depravação humana. Alguém teve a oportunidade de ler a lição essa semana? O Francis estudou? Então você vai poder me ajudar aí nessa aula. Quem mais estudou? Deixa eu ver aqui. Eu li também, o Will. Juliana, fica à vontade também para participar, viu? Vocês sabem que essa aula aqui ela é bem interativa, ela foi feita para que a gente possa caminhar junto, construindo o pensamento, né? Então, vocês estão vendo essa imagem aí que eu coloquei? Quando eu estava preparando esses slides ontem, aí eu fiquei assim, o que eu vou colocar como uma imagem para falar sobre depravação humana, né? Aí eu gosto de primeiro procurar as coisas nas artes, né? Nas artes plásticas, históricas, eu tentei procurar uma imagem de Caim e Abel, né? Aí eu fiquei pensando assim, depois bateu uma ideia assim, tipo, não, pô, se você quer falar de depravação humana, eu acho que o século XX, ele por si só já fala muito a respeito do ser humano, né? Do que é essa depravação humana. Eu acho que o século XX vai ficar marcado na história mundial do que a maldade humana pode fazer com o seu próximo e em termos de perversão mesmo, né? Nós tivemos aí o século XX foi o palco de duas grandes guerras mundiais, terríveis guerras mundiais. Foi o palco do nazismo, né, na Alemanha, o fascismo, e a bomba atômica, que eu coloquei a foto aí, que até hoje, quando eu olho essa imagem, assim, causa um arrepio, sabe? Quando eu vejo isso, é difícil não se emocionar, né? Quando você vê que a ciência sendo utilizada para dizimar o ser humano, né? E é isso que a gente vai falar um pouco a respeito, né? A respeito dessa perversão que o homem tem por conta do pecado. E acho que a primeira coisa que a gente pensa, né,
quando vai falar sobre esse tipo de maldade, talvez vocês estejam pensando aí, poxa, mas que bom que eu não estou, que eu não faço parte dessas pessoas tão perversas que fazem essas coisas, né? E aí a gente tem que pensar, será que existe essa distinção para Deus? Que outra imagem você poderia colocar nessa imagem onde eu coloquei o cogumelo da bomba? Que outra imagem você colocaria? Eu queria consultar vocês aí se vocês tinham alguma ideia de algo que seja representativo para depravação humana. Aqueles últimos acontecimentos da arte, onde uma criança apalpa um homem, né, nu. A arte moderna, né? A arte pós-moderna, realmente algo bem, a tentativa bem repugnante, né? Repugnante. A tentativa de destruir o gênero do ser humano, né? Não é mais macho e fêmea. Aí tem vários agora, entendeu? Quem mais pode falar alguma coisa? Will, Pode falar, Juliana, no texto tem aqueles dois pontos, né, da depravação total, que depois ele aponta para a depravação radical, e a depravação absoluta, né? Aí quando você está pedindo um exemplo, você está pedindo um exemplo para qual delas, assim? Ou é uma coisa geral? É só um pontapé inicial para a aula. Tipo, tá. Você falar o que você entende como depravação na contemporaneidade. Pode ser coisa que tenha acontecido no passado, no século XX, como eu coloquei essa imagem. Pode ser uma coisa mais recente, como já falaram aí, daquelas exposições de arte moderna, né? Que, na verdade, não é uma coisa muito nova, né? Você vê que, a partir do início do século XX, a arte ela foi se degenerando, né? Então, a depravação, a palavra depravação, ela sempre a gente pensa primeiro num sentido de uma depravação no sentido sexual, né? É interessante isso. Eu tenho uma leitura de depravação também em sentido mais amplo, né? Então, por exemplo, quando a gente vê atos de violência, né, contra o outro ser humano, seja por conta da sua religião, seja por conta da sua cor, da sua raça. Então, aquele homem que foi morto, né, com um pisão no pescoço, que foi na mídia toda, né, divulgado, para mim é uma depravação, né? Você matar um outro ser humano pisando no pescoço e a sua conduta ter sido a origem dela por um racismo, né? E então, assim, aquele fato ele me chocou muito. A violência também contra mulheres, né? Os estupros também é algo para mim deprovação, principalmente estupro infantil, né? Também foi um ato também recente. Então são exemplos para mim também em relação à depravação. Agora, é sempre nesse sentido que eu falei, né? Pensar em depravação, eu acho que é um desafio para nós não pensarmos só em relação a uma questão sexual, né? Mas qualquer ato pode ser até, entre aspas, né? Não tão assim radical, né? Mas um ato, às vezes, entre aspas, que pode se passar desapercebido, mas que é desobediência à palavra de Deus, e que mostra que não está religado ainda, né? Enfim, para mim é depravação, né? Não sei se eu fui clara, mas eu acho que é interessante também de pensar a depravação num sentido mais amplo, né? No texto, inclusive, ele não aborda só o sentido sexual, né? Ele aborda um sentido bem amplo.
Acho bem interessante. Achei interessante. O texto me fez pensar sobre isso. Muito bom. A gente tem que O tomar que mais me cuidado. incomoda, assim, Pode com falar. relação a essa a questão da depravação. Desculpa, Will, você ia falar. Fica à vontade. Não, assim, justamente aquela. Acho que a Juliana ela falou um pouco sobre isso, né? É, é, é aquela depravação que acaba não expondo a pessoa, né? Assim, isso me incomoda muito, tipo mentira, fofoca, ganância. Aqui o cara que rouba, né? Assim, e é pego, né? O cara tá armado ali, o pobre negro armado, que ele sai para roubar e aí ele é pego pela polícia. Esse vai pagar pelas consequências, né? Ainda em vida, né? Se ficar vivo, se a polícia não matar antes, né? Mas assim, o que me incomoda é a depravação da ganância, do roubo daquele cara de terno, né? Da fofoca, a pessoa vai ali e conta uma fofoca. Isso é o tipo de depravação que mais me incomoda. Por que me incomoda? Porque geralmente o ato ele não gera consequências para quem aqui em vida, né? Ele não gera consequências para quem está cometendo a maldade, sabe? Assim, o estupro, óbvio, é um crime hediondo, é horrível, mas assim que o cara é pego, né, ele paga por aquilo, ele sofre as consequências e a depravação que tá que envolve essas coisas que eu falei, né, assim porque eu meio que quero acabar fazendo justiças com as próprias mãos, né, assim, não, eu quero que a pessoa seja pega, entendeu? É o que todo mundo anseia, mas a gente não pode esquecer que nós também somos assim, né? Não assim, não sei eu não estou querendo dizer que nós somos pedófilos estrupadores, não é isso não. Eu acho que existe aquele pecado que convencionou-se ser um pecado socialmente escandaloso, mas tem aquele pecado que não é, aquele pecado que o cara vai para a igreja, faz a oração dele, né? E ele não vai ser pego. Percebam que a gente está falando de depravação humana logo depois de ter falado de ter duas aulas que falaram sobre o pecado, né? E a gente tem que fazer a associação do pecado como um todo, né? Porque às vezes a gente falando, foi muito bem posicionado, Ricardo, a respeito disso, porque a gente coloca no nível muito baixo certos pecados, né? E não vê ali a potencialidade destrutiva dos menores deslizes. E às vezes a gente diz assim, a gente nunca vai chegar a uma maldade tão hedionda quanto a um estupro, quanto uma carnificina, quanto uma chacina, quanto um ato de crueldade, né? No entanto, nós temos que entender, e esse é o objetivo dessa aula, de que a questão da depravação humana, quer dizer, aqueles delitos mais hediondos, eles estão associados com o pecado, sim. Eles fazem parte da natureza do ser humano e eu vou explicar melhor isso, porque é claro que ninguém aqui nessa classe vai conseguir fazer uma associação desses atos que a gente está conversando aí com os nossos delitos diários, né? Mas vamos avançar para a gente ter um pouco da dimensão do que vai ser tratado, tá? No livro de Jeremias, capítulo 17, versículo 9, está escrito assim: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Então, nós vemos aí dois adjetivos com respeito da natureza do coração do homem: enganoso e corrupto. E não é simplesmente enganoso, simplesmente corrupto. É enganoso mais do que todas as coisas. E desesperadamente
desesperadamente corrupto. São adjetivos que o profeta trata, né, a respeito da natureza humana, a natureza corrompida, e é isso que trata o ser humano, como a gente já estudou sobre o pecado original, nós já nascemos assim. Nós trazemos isso do berço. Então, nós não temos aquela distinção entre, né, algumas pessoas... Às vezes o homem natural faz esse tipo de distinção, né? Tipo, eu não sou um depravado como esses que vocês estão falando aí, né? Eu não sou merecedor do inferno porque eu não cometo esses deslizes. Eu nunca matei ninguém, eu nunca estuprei ninguém, eu nunca, sabe, fiz nada que seja muito grande. Estou no meu canto aqui. Não mereço o inferno. Essa é a dificuldade do homem moderno de entender, né? A sua condição de culpa, sendo que isso já é trazido de uma maneira natural e que o homem não tem poder nenhum para mudar essa condição. Alguém quer falar alguma coisa? Pedro Melo fez uma operação no quadril, gay macho, foi internado com quadros de erisipela. E achou os feministas que passou por exame. Alguma televisão ligada? Tem alguma televisão ligada aí. Will. Uma vez um rapaz chegou para mim na minha sessão de trabalho e me fez essa pergunta. Esse mesmo questionamento que você perguntou aí do homem natural. Ele chegou: Guilherme, é o seguinte, cara. Eu não mato, eu não roubo, eu não desejo mal para ninguém. No celular entrou a classe da escola. Gente, vamos controlar aí os microfones, porque eu não tenho como fazer isso aqui. Só um minutinho. Tá, Joia. Não, pode falar, Guilherme. Deixa só eu voltar aqui rapidinho. Eu vou dar uma interrupção aqui nos slides para eu mudar aqui uma configuração, mas pode continuar falando. Eu esqueci de fazer... Só isso, quer dizer, e essa pergunta que você colocou aí, ele me fez. Olha, eu fui numa certa igreja aí e um camarada lá na frente falava que já tinha sido preso, já tinha matado, já tinha roubado, entendeu? E ele dizia que ele ia para o céu. Se ele fez tudo isso e foi para o céu, por que eu que não faço essas coisas não vou? Entendeu? E foi o momento ali de eu poder explicar para ele um pouco das verdades bíblicas, mas essa pergunta eu acho que fica na cabeça do homem natural, do pessoal lá do mundo, querendo uma resposta e se justificando, né? Eu acho que uma forma de se justificar diante de Deus, assim, poxa, Deus, eu estou fazendo tudo certinho, né? Me dá um lugarzinho aí em cima, né? E esquece disso, que o coração do homem é enganoso, né? Desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Quer dizer, se depender da nossa justiça, nós estamos fritos, né? Somos realmente pecadores miseráveis. Eu cheguei para ele e falei assim: então tá, o Almir, eu vou pegar todos os teus pensamentos, vou botar num telão em praça pública. Aí quero ver o que. Não, aí não, pô, aí também você quer demais. Eu falei: mas Jesus falou que só o pensar você já está pecando, cara, você já está agindo errado. Então, para Deus não tem essa desculpa. Né? E outra coisa, Will, para Deus, né, a gente costuma falar, não existe pecadinho e pecadão. O que você acha dessa afirmação? No caso, acho que aqui na classe a gente já conversou um pouco a respeito disso. De fato, não existe pecados grandes delitos e pecados menores. Teve uma aula onde o texto do Sproul pareceu ser confuso nesse aspecto, mas a distinção que no próprio texto dele a gente conseguiu ver são as consequências do pecado, que são diferentes, né? E outra coisa também que ficou muito evidente, acho que foi na última ou na anterior, a questão da carga de culpa. Porque o que acontece? Um pecado não confessado gera uma culpa, e a culpa vai aumentando, e a pessoa vai tendo uma carga de culpa maior. Então, a pessoa que não é redimida pelo Senhor Jesus Cristo, que não encontra
a redenção verdadeira na adoção do próprio Espírito Santo, vai ser condenada conforme as suas ações. O juízo de Deus vai cair sobre a pessoa, porque a pessoa não nasceu de novo, não encontrou o amor de Deus que redime todos os delitos, né? Então, o que diferencia é a culpa, a questão do pecado não confessado, né? E a gente já conversou um pouco a respeito disso, a questão de nós estarmos na condição de justificados e não julgados, porque se todos fôssemos ser julgados, ninguém iria sobreviver, né? É verdade. Quer dizer, graças a Deus, aqueles que estão em Cristo são nova criatura, né? Como é que o versículo de Romanos fala, né? Quem os condenará? É Jesus que nos justifica, né? Graças a Deus por isso. Senão a gente estaria frito, se dependesse de nós. Então é isso. Eu acho que a depravação total, o pecado, né, está aí. Quando nós olhamos o ser humano como um todo, né? Nós somos realmente pecadores. Não há forma de nos justificarmos diante de Deus pelos nossos próprios atos. E a gente começa a olhar para dentro da gente, entender realmente quem nós somos, né? E aquele pecado. Aí, quando eu vi esse versículo, eu lembrei do apóstolo Paulo, né? Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Paulo fala, né, lá em... Isso. O bem que ele quer fazer, ele não faz. Mas o mal que ele não quer está sempre diante dele, né? Desesperadamente. Vamos continuar. Quem o conhecerá? Paulo, Vamos lá. Vamos continuar, porque esse aqui é um texto do Antigo Testamento, né? Do Antigo Testamento. Will? Ó, como é que está em Romanos? Alguém falou alguma coisa? Eu só queria abrir um parênteses, se você puder voltar, porque tem aqueles dois adjetivos, né? Enganoso e corrupto. Isso. Aí eu tenho aqui o enganoso, né? Do dicionário do Strong lá, né? Fala aqui, vou dar alguns. Olha, enganoso, astucioso, traiçoeiro, né? Matreiro. Então, isso tudo é o que significa essa palavra enganoso lá no original do hebraico, né? Segundo aquele dicionário do Strong, né? E corrupto, né? Desesperadamente corrupto, né? Pode ser aqui, ó, estar fraco, doente, frágil, né? Ser incurável, estar doente, desesperado, incurável, desesperadamente perverso, doloroso, muito doente. Né? O nosso coração é isso, né? Ele é doente, desesperadamente doente, né? Só queria abrir esse parênteses aqui Sim. Para falar dessa palavras. O coração, como essas duas características, né? Corrupção, a gente está acostumado a ver isso, né? Corrupto, é desesperadamente corrupto. Ele se corrompe facilmente, ele faz o que é errado facilmente. Essa é a natureza do ser humano. E enganoso é um atributo que a gente esquece, né? Quantas vezes aqui a gente já escutou certas pessoas falando assim, mas eu sinto no meu coração que eu estou fazendo a coisa certa. Mas não esqueçam nunca que o coração é enganoso também, né? Então, a gente tem que ficar atento a isso. Então, vamos continuar. Como falei, nós vamos ler um texto do apóstolo Paulo, Romanos capítulo 3, do 10 ao 12. Olha só o que está escrito. Como está escrito, não há justo nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. E isso não são palavras do apóstolo Paulo, isso daí tem que ser pontuado. Se você for na sua Bíblia, está lá a referência, ele está citando duas passagens. Na verdade, existem 2 salmos que têm essa mesma construção. Então, você vê o apóstolo Paulo já utilizando as escrituras do Antigo Testamento para falar sobre o fato de ninguém ser justo perante Deus. Não tem como você chegar perante Deus e dizer, Senhor, aqui o meu comportamento está ilibado.
todo mundo nasceu em pecado, todo mundo tem essa natureza corrupta que vai piorando com o passar do tempo, se a pessoa não encontra o Espírito Santo, né? Quer dizer, ou melhor dizendo, se o Espírito Santo não toca, né? Nós vamos continuar avançando aqui. Mas agora aparece mais esse detalhe. Não há justo. Pensem bem nisso. Não há justo. Não há quem seja inocente na humanidade. Isso tem um peso. Às vezes, nós mesmos, em certos momentos, às vezes a gente, talvez a gente, com uma certa destreza para pensar, a gente acaba se comportando como se você se achasse justo. Isso é a natureza corrupta do ser humano, né? O coração corrupto faz com que a gente se engane desse jeito. Mas não há justiça em nós mesmos. Vamos continuar aqui. Desse meu colega, o coração dele falava que ele era justo. Exatamente. Né? Olha, você não mata, você não rouba, você não faz isso, você não faz aquilo. Então você é um cara justo, você é um cara honesto, você é um cara bom, né? E olha como o coração dele é enganoso, né? Uhum. É isso. Pode falar. Deus tira o coração de pedra e coloca um coração de carne. Houve mudança aí. Vamos atentar para isso. Por isso que agora algumas coisas são diferentes. Você começa a entender um pouco do amor de Deus. Ele tira o coração de pedra e coloca o coração de carne. Não, então já não é mais esse justo aqui é antes de você conhecer a Deus, no meu entendimento. Depois que o Espírito Santo entra em você, esse é outra coisa. Nós estamos falando, por enquanto, da condição inicial do ser humano. Por enquanto. Antes dele conhecer a Deus. Você deu um passo adiante. Você deu um passo adiante, normal. Isso acontece. Mas, obviamente, que depois que o Espírito Santo entra na tua vida, você passa da condição de julgado para justificado. Entendeu? Entendido. Entendeu? Isso, claro, foi bom pontuar para a gente não ficar também achando que a situação está desesperadora para a gente, mas também a gente não ficar conformado ou então achar que a coisa já está resolvida e não precisa fazer mais nada também, né? Então, vamos continuar aqui. Romanos 7, capítulo 14. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Olha só esse grifo meu. Vendido à escravidão do pecado. Na verdade, não é meu, né? Foi o Spru que grifou. Ele fala a respeito dessa escravidão, da condição do homem ser escravo do pecado. Né? Lembrando, condição inicial do ser humano. Nós não estamos falando de pessoas redimidas nesse momento. No entanto, no versículo 22, se vocês estiverem acompanhando comigo no slide, porque no tocante ao homem interior, aí olha só, já é o apóstolo Paulo falando na condição de remido do Senhor. No tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros, outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Então, pontuando, o apóstolo Paulo está falando aí de duas leis, né? A lei do pecado e a lei de Deus. Aí ele já está falando do conflito que existe entre essas duas naturezas. E, obviamente, preparando para a mensagem da redenção definitiva. Porque, lembrem-se, a lei de Deus foi o primeiro contato, a lei de Deus foi o primeiro contato para o povo de Deus, para que eles conhecessem que é um povo perverso e que está sempre caminhando para a ruína. E olhando para as Escrituras como um todo, você percebe que a intenção de Deus nunca foi terminar a história da redenção na lei de Moisés. Nunca foi terminar, olha, cumpra isso aqui
e está resolvido. Pelo contrário, foi um preâmbulo para mais na frente vir a pessoa de Cristo que, obedecendo a toda a lei, quer dizer, fazendo aquilo que o homem não pode fazer, ser sacrificado pelo fato de ser justo, por ser uma pessoa perfeita, que não merecia a condenação, mas tomou sobre si as nossas iniquidades. Então, você percebe aí a preparação para a mensagem redentiva. Ficou alguma dúvida? Não, Will, é assim, há muito tempo, né, eu lia aquela frase que Jesus fala, né, quando ele é questionado com relação à lei, né, e eu fui ter um entendimento, assim, muito tempo depois só do que o Jesus estava querendo dizer, né, quando ele fala assim, com relação à lei, né, que ele fala assim, não, eu não vim revogar a lei, pessoal. A lei ela vai continuar existindo. Eu só vim cumpri-la. Eu sou o único que pode cumpri-la. Então, a lei ela está aí para nos mostrar que nós somos incapazes de obedecermos a ela. Só Jesus, que foi puro e perfeito, ele sendo o próprio Deus, se destituiu de ser Deus, ele era homem. Quem cumpriu a lei de Deus foi o homem Jesus, né? Mas ele também era Deus. Olha só que humilhação que ele teve que passar, né? Ele teve que ser homem. E aí, quando eu lembro quando eu li aquilo, eu não conseguia entender. Aí teve uma vez que o Espírito Santo falou, né? Aí agora a gente consegue entender, né? Né? Quando eu li aquilo, não, eu não vim revogar a lei, eu não vim dizer que a lei é para deixar de existir, não. Eu só vim cumpri-la. Eu estou aqui para cumprir a lei e cumprir o plano de Deus. Então, foi isso que ele fez. Ele veio e cumpriu a lei. Então, só ele poderia morrer por nós. Tem que ser pontuado que, assim, porque alguém pode estar dizendo assim, pode estar passando pela cabeça de alguém. Eu sei que aqui todo mundo é inteligente, nem precisaria mencionar sobre isso, mas então a utilidade da lei corresponde somente ao passado? Não é bem assim, né? Não é bem assim, porque inclusive a distinção que nós costumamos fazer é essa, né? Obviamente, as leis cerimoniais não há mais necessidade de fazer, não há mais necessidade de cumprir. Lembram daqueles ritos de sacrifício, do sacrificar o cordeiro, imolar o cordeiro? Aí eram essas leis cerimoniais que os fariseus faziam questão de cumprir, né? Exatamente, só essas. Exatamente. E foi assim, quem olha as escrituras, Antigo e Novo Testamento, percebe que aquilo, de fato, era um espelho muito nítido, né, daquilo que haveria de vir. O sacrifício perfeito de Cristo, o sacrifício definitivo. Mas, obviamente, pelo fato do sacrifício de Cristo já ter sido realizado, não há necessidade mais nenhuma desses ritos de purificação, simples ritos, na verdade, né? Entretanto, a lei moral, existem os princípios morais ali nas Escrituras, no Antigo Testamento, quer dizer, no Torá, que servem, inclusive, para os nossos dias hoje. Os 10 mandamentos são um bom exemplo disso, né? Como esse resumo que os 10 mandamentos ele tem um peso grande, porque ele tem ali todo um conjunto da vontade de Deus para o ser humano, né? A relação que o homem deve ter com Deus e a relação que o homem deve ter com o próximo. E já dali você olha a sua condição e você, nesse pequeno resumo você já percebe assim, poxa, eu sou corrompido. Eu estou corrompido, tá entendendo? Então, Will, pode falar. Você falou aí sobre a questão da lei, né? Lá em Gálatas 3:24, fala o seguinte: de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. O que é o aio? Aí vem explicando aqui na Bíblia de Genebra, no Colossenses 3:24, fala assim: um aio
era um escravo responsável pela educação da criança, principalmente para apontar e castigar o mau comportamento. À semelhança de um aio, a lei destacou e puniu o pecado. Outra importante função dos aios era a de separar e proteger a criança da influência de estranhos. A lei exerceu função semelhante, separando Israel dos gentios. Também essa função da lei cerimonial se acabou. Entendeu? Então, só queria fechar esse assunto aí com você, mostrando isso, que a lei serviu, né, como se fosse esse escravo, assim, protegendo a criança, né, conduzindo a justificação pela fé. Perfeito. Deixa eu só ver aqui qual é o próximo slide. Um anula o outro, é isso aí. A lei serviu, né, para nos conduzir a Cristo. Aqui o último texto que a gente vai ler do apóstolo Paulo para ter uma dimensão da nossa condição natural, que agora já vai ter uma visão mais nítida a respeito da redenção. Em Efésios 2, versículos 1 a 3, está assim: Ele vos deu vida, Cristo, né? Cristo, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. O grifo também do Spru, mortos nos vossos delitos e pecados, lembrando, condição natural, não é a condição de redenção, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Então, você vê aí esses adjetivos empregados pelo apóstolo para mencionar a nossa condição natural, inclusive dizendo que éramos filhos da ira, quer dizer, merecíamos a condenação de Deus. Quer dizer, se não fosse Cristo, nós ainda estaríamos totalmente perdidos, totalmente corrompidos. E agora a gente vai começar aquela distinção que é importante a gente fazer, porque a gente está falando de depravação total. E a primeira coisa que eu falo é essa distinção, né? A depravação total não é a mesma coisa que depravação absoluta. E aí o texto da revista, eu transcrevi ele todo aqui. Alguém quer ler esse texto? Francis, você está aí? Você consegue ler? Consigo, Will. Pode ler. Depravação total versus depravação absoluta. A Bíblia ensina a depravação total da raça humana. Depravação total significa corrupção radical. Temos de ter cuidado para ver a diferença entre depravação total e depravação absoluta. Ser completamente depravado significa ser o mais depravado possível. Hitler é extremamente depravado, mas ainda poderia ter sido pior do que era. Eu sou pecador, mas poderia pecar com mais frequência e com mais gravidade do que faço. Não sou absolutamente depravado, mas sou totalmente depravado. Depravação total significa que eu e todas as demais pessoas somos depravados ou corrompidos na totalidade de nosso ser. Não existe nenhuma parte de nós que não tenha sido tocada pelo pecado. Spru. Exatamente. Obrigado, Francis. Essa distinção tem que ser feita porque a palavra depravado, depravação, ela denota algo muito grave, né? Não é um adjetivo que você usa para falar de um delito pequeno que você vê ali, sei lá, um furto ou alguma coisa assim que no nosso entender, ou falar uma mentira, por exemplo, né? A gente tem aquela coisa de a construção da mente, né? Pecadinho, pecadão. A gente já falou que isso não existe para Deus, mas qual é a distinção que o Spru está falando aí em relação a essa depravação total e depravação absoluta? Depravação absoluta, no sentido, quando ele menciona ali o Hitler, é que a gente tem na mente, né, que o Hitler, não somente ele, mas muitos personagens da história que existiram, que fizeram coisas absurdamente perversas,
estavam caminhando para a depravação absoluta, quer dizer, aquela totalidade do mal. Aí ele coloca, inclusive, que ele era extremamente depravado, mas ainda podia ser pior. Ainda poderia ser pior. E eu sou pecador, eu peco com uma certa frequência, mas ainda pode pecar ainda mais. Então, vocês percebem a situação. Nós não estamos falando que o ser humano, na totalidade, é um depravado absoluto. Senão a gente não conseguiria viver nesse mundo. No entanto, todas as áreas da nossa vida estão corrompidas. Isso é depravação total. Você não pode dizer, essa área da minha vida eu estou santificado. Eu não tenho depravação nessa área, eu não estou corrompido nessa área. Não pode dizer. A nossa vida, como nova criatura, como o Espírito Santo habitando em nós, é uma constante verificação de como nós ainda mantemos essa natureza pecaminosa, como o apóstolo mencionou, aquele conflito entre o homem natural e o homem espiritual. Isso ainda vai existir. Claro que com o processo de santificação, com a ajuda do Espírito Santo, essas ações tendem a diminuir, mas nunca vão ser plenamente resolvidas. A não ser, claro, na segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e quando nós já estivermos com Ele. Alguma dúvida nesse texto? Alguém ficou confuso com alguma definição aí? Eu sinto que nesse texto ele tentou ser o mais específico possível, mas pode ser que tenha ficado algum ruído. Alguém quer falar alguma coisa? Eu acho assim, depois que a gente se converte, Will, é aquela briga que fala lá em Gálatas, né? Da nossa carne contra o nosso espírito. Essa luta nós vamos ter o resto da nossa vida aqui, enquanto não chegarmos à eternidade, né? E aí nosso corpo vai ser transformado. Por isso a necessidade de nós alimentarmos mais o nosso espírito, né? Então, quando você vê, entre aspas, assim, o crente carnal nada mais é aquele crente que deixa de alimentar o seu espírito através da oração, da leitura da palavra, do estudo da palavra, e deixa, então, a sua carne sobressair. E ele começa a ter atitudes de pessoas do mundo, né? Porque ele vai estar com o abastecimento do seu espírito muito baixo, né? Digamos assim. E a consequência é você começar a fazer as obras da carne mais do que as obras do espírito. Então, essa luta é uma luta que nós vamos levar para o resto da nossa vida aqui. Por isso, a necessidade de nós estarmos estudando a palavra, estarmos em oração sempre, para que a nossa depravação total que está em nós, né? De como Paulo falou, você querer fazer o bem, mas você não fazer, e o mal que você não quer estar sempre diante de você, você conseguir, de uma certa forma, não deixar essa depravação ser total na sua vida, né? Porque aí o Espírito Santo de Deus que habita em nós vai estar nos segurando, digamos assim. Esse assunto não faz sentido a gente conversar entre pessoas que não são redimidas, né? Porque quando você é alcançado pelo Espírito Santo, aí você entende o quão perverso você é. Aí você entende que realmente esse conflito você vai existir o tempo todo. E se amanhã eu pecar de novo, eu vou lá e, Senhor, me perdoa, porque eu pequei. E é isso. E aí, assim a gente vai caminhando o tempo todo, diferente do homem natural, que nem entende que está pecando, que nem entende que está errando. Então, para eles, o errar é normal, né? Não tem essa consciência de que ele errou, porque... O coração enganoso deles está dizendo que eles estão no caminho certo. Entendeu? Então, essa é a grande diferença. Eles mentem e não estão nem aí, que a mentira faz parte da vida deles. Nós, que somos servos de Deus, quando você mente, quando você peca, o Espírito Santo, aquela luzinha acende em você, você errou. Então, conserte, vá lá, peça perdão, haja, né? Conforme eu deixei os meus ensinamentos. Isso, né? Como eu mencionei, o pedido de perdão, a oração, conversar com Deus, é para dizer, Senhor, fui levado pelo meu coração de novo, me perdoa, eu caí,
não quero mais cometer esse mesmo erro de novo. Mas lembrando, nunca vai ser plenamente, nunca vai ser 100%. Coloca aí as pessoas mais santas que vocês conhecem, até elas eram pessoas que tinham depravação total, né? Então, meus irmãos, nós basicamente terminamos a nossa aula nesse instante. A gente vai ter um tempo de conversa, se vocês quiserem falar sobre qualquer coisa, mas eu não poderia terminar essa aula sem a palavra de Deus que está no livro de Romanos, do capítulo 8, do verso 1 ao 11. Esse texto é maravilhoso. No seminário, eles pedem para os alunos memorizar esse texto, né? Eu memorizei na época, mas eu acho que agora não consigo mais falar de cor. Por causa de cada período, você tem que memorizar um texto bíblico, e aí, se não ficar exercitando, acaba esquecendo mesmo. Mas esse texto é precioso. E aí eu vou pedir, eu dividi ele em 3 partes. Eu vou fazer assim, eu vou pedir que o Williams, ele leia do 1 ao 4. Quem mais está aqui? Deixa eu ver. É Romanos 8? Sim, tá na tela, tá na tela. Deixa só eu selecionar já a próxima pessoa. O Carlinhos, ele pode ler o do 5. O Carlinhos lê a próxima tela. E, para finalizar, a Juliana lê o último trecho. Pode ser? Vai passar na tela ou... Vai passar, eu vou botar o texto na tela. Tá bom, querido. Pode começar, pai. Você tá vendo o texto? Não. Não? Ah, tá. Então foi isso. Eu vou pedir, então, para o Guilherme... Eu vou ler na Bíblia mesmo, pode ser? Pode ser, mas qual é a versão que você tem aí? Mas dá para entender, eu não sei qual é a versão que eu tenho. É de 1 a 11? Eu lembro de uma vez que você leu e estava bem diferente, mas é o 1 ao 4. Vai lá. 1 a 4. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne, do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Próxima tela, só um minuto. Agora é o Carlinhos. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Juliana? Será que ela está aqui? Acho que ela não está no De momento. repente tem que destravar aí Foi. Deixa eu ver aqui o texto. Calma aí. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos,
esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Amém. Amém. Obrigado a todos que leram. E assim a gente encerra a nossa aula. E fica, como eu falei para vocês, com essa palavra de consolo, né? De que nós embora tenhamos essa natureza, o Espírito vivifica as nossas vidas, vivifica a vida daqueles que são redimidos, né? Alguém quer falar alguma coisa, alguma pergunta, algum posicionamento? Fiquem bem à vontade, viu? Eu fico, às vezes, na dúvida quando aparece a palavra Espírito, né? Escrito ali. Eu tendo a imaginar que é o tempo todo o Espírito de Deus, o Espírito Santo, né? E não o nosso espírito. Porque o nosso espírito, a nossa carne, né, é corrompida. E eu queria que você pudesse esclarecer um pouco esse ponto aí. Porque quando eu leio o Espírito ali, né, o Espírito que nos livra do pecado, né, que é alimentar o Espírito, eu não consigo imaginar o nosso. Eu consigo imaginar o Espírito Santo que habita em nós, assim, que ele é o único que é perfeito. Deixa eu abrir aqui a minha Bíblia. Todos eles aí, porque se você voltar na tanto que a apresentação... maioria, Ricardo, o Espírito está em letra maiúscula, então eu entendo também assim, que é o Espírito Santo de Deus aí. Era isso que eu ia falar, Ricardo. No texto bíblico, um facilitador para a gente fazer essa distinção, que as traduções acertam em relação a isso, é quando eles colocam o Espírito em letra maiúscula. Aí, quando o Espírito está em letra maiúscula, está se referindo ao Espírito de Deus. Quando está em letra minúscula, está se referindo ao nosso Espírito. Está entendendo? Perfeito. Então, a gente tem que fazer essa distinção. Mais alguma dúvida, gente? Alguma coisa que queiram falar? Já que você está com muito tempo aí, quando você fala que Hitler, o Spru acaba dizendo que Hitler era um cara muito mau, né? O meu avô era mau, pior que Hitler. Pior que Hitler. Meu avô, parte materna, pior que Hitler. Casado no segundo casamento, tinha uma fazenda num lugar chamado Morro Azul, acima de Paracambi. Ele era um tipo de homem que vinha no seu cavalo, chamado Estrela, uma égua chamada Estrela, vinha subindo. Tinha muito cachorro. O cachorro que não levantasse para latir para ele, quando ele fosse torrar a farinha, acabava, ele tirava tudo e jogava o cachorro lá dentro. Ele incendiava o milharal dele, arranjando tochas de fogo no rabo dos gatos, e soltando uma coisa. Um belo dia, minha mãe, isso conta a história, minha mãe e minha tia contaram essa história, as duas, e minha avó, que era casada com ele na época. As duas dormiam numa tarimba. O que é tarimba? É uma cama feita de madeira, dormiam no corredor da casa. E elas brigavam de noite, porque se uma encolhesse a perna, tirava o espaço da outra. Quando uma encolhia, a outra tinha que encolher. Quando as duas esticavam, uma esticava a outra também. E ficaram brigando de noite, ele levantou, deu uma surra para reduzir. Deu uma surra em cada uma e foi dormir. Quando ele chegou mais tarde, as duas começaram a brigar. Mais tarde devia ser 9, 10 horas da noite, ele dormia quando escurecia o tempo. Aí ele levanta, dá uma chicotada em cada uma e diz que um raio deveria cair na cabeça dela e matar as duas, exterminar as duas. Ele queria que de manhã, quando ele levantasse, as duas estivessem tremendo em cima da cama. E eles levantaram de manhã. Segundo a minha tia contava, ele me contou isso uma vez só, que eles levantaram e o milharal estava amarelo, como se tivesse um sol muito quente, isso de manhã cedo. Os animais estavam tudo tremendo, em suma, foi morrendo tudo. As coisas foram sendo destruídas assim, dia após dia. Cada animal, cada cachorro que tinha, cada animal que tinha muito na fazenda, foi sumindo.
desaparecendo. O último a morrer, a depressão era tanta na família que eles não sabiam o que fazer. A última a morrer foi a égua estrela, o animal que ele mais gostava, foi o último a morrer. E ele abandonou aquilo, tentou vender, não conseguiu lá. O local ficou abandonado, ele veio morar em Paracambi com a família, foi trabalhar na fábrica, e eu conheci esse homem, né? Veio trabalhar na fábrica de Paracambi, e o sítio ficou lá um tempo, depois alguém comprou por um dinheiro muito baixo, o padre foi lá, venceu aquilo e tal. Hoje é um hotel, esse local é um hotel. Esse é um homem extremamente ruim. Detalhe, ele se dizia crente. E eu, quando criança, eu carreguei por muitas vezes em trabalho de evangelização, carregando aqueles alto-falantes com ele, eu carregando o alto-falante, e ele já quase cego. Ele ia, não fazia nada, ele não falava, não fazia nada. Ele era um ser quase inanimado. Ele ia com a gente quase inanimado. Vivia o peso da própria consciência. Claro que eu, como criança, eu não tinha essa ideia. Mas a minha avó me contou essa história, a mulher dele, que tinha menos da metade da idade dele, que ele era criança. A minha tia contava essa história e minha mãe contava essa história, essa mesma história. Esse era um homem ruim. Esse era o extremo do pecador. Obrigado, gente. Obrigado pelo relato, Carlinhos. Às vezes a gente se surpreende com essas histórias, né? Às vezes assim a gente vai contar um pouco esses casos e não são poucos, não. Não são poucos, não. São muitos. São muitos. E assim, às vezes o nosso coração tende a ficar aterrorizado, sabe? Tende assim, nossa, olha só como é que está a situação. A gente olha, por exemplo, no Brasil. Caramba, ainda tem racismo no Brasil. Aí a gente fica assim, como se fosse uma coisa absurda entender isso. Obviamente, eu não estou falando do pecado do racismo. Eu estou falando da condição. Gente, a natureza do ser humano era capaz de fazer coisas piores. Nós estamos falando de uma a potencialidade do pecado no ser humano tem um efeito destrutivo a longo prazo absurdamente terrível. É por isso que às vezes a gente não claro, essas notícias chocam a gente, né? A última agora, que foi a do caso da Flor de Lis, né? Que envenenou o próprio marido. Gente, isso é o ser humano, tá entendendo? E aí eu vou pontuar para vocês. O ser humano sem Deus faz essas coisas tranquilamente, sem peso na consciência, ao ponto de dizer, era melhor, já que eu não posso me divorciar, porque ela se achava cristã, era preferível matar ele. Olha só, a inversão completa de valores que passaram pela mente dela, ocasionados pelo pecado. A gente já ouviu, Ian, que nesse caso da Flor de Lis, algumas notícias estão surgindo agora que parece que o rapaz que ela matou era um dos filhos. Eu vi isso aqui numa dessas reportagens de internet. Eles estão descobrindo que ele era um dos filhos dela e que ela estava, né, o fazendo marido, quer dizer. Então, o pecado duplo aí. Filho e ela deitando com o filho como se o marido fosse, quer dizer. Então, a depravação do ser humano é algo realmente que nos assusta mais quando uma pessoa se diz que é de Deus, pastora, etc. e tal, quer dizer, onde o nosso coração é desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Né? A gente talvez se choque mais com essa história pelo fato de ela ter um histórico de vida com Deus, quer dizer, pelo menos era o que ela transmitia, né? Ela transmitia as músicas que compunha, o status de estar presente em algum culto, numa igreja e tudo mais, mas a sua natureza estava preservada. Estão entendendo? A natureza estava ali.
sendo alimentada. E para chegar nesse ponto, meus irmãos, a gente quem sou eu para julgar, mas obviamente não é uma conduta de uma pessoa nascida de novo. Não é uma conduta de alguém que foi redimido. Que a Bíblia fala do joio no meio do trigo, né? Aí você começa a entender algumas coisas. Graças a Deus que a Bíblia também pontua bastante essa situação para a gente também não se deixar, né, levar e poder até, quando as pessoas questionarem, você poder, né, dar uma justificativa plausível na palavra de Deus, né? Agora, você falou do Hitler. O Hitler ele ia para a escola dominical, os seus soldados iam participar de cultos, né? E fazia aquela aberração. Então, para eles, o judeu não era gente, era um animal. Eram animais, entendeu? Então, a mente dos caras estava tão cauterizada que aquilo eles faziam, matavam os judeus, né? Porque assim, entendiam que eles não eram gente. Quer dizer, você vê como é que é a mente do ser humano depravado, sem Cristo. É porque a gente pensa em depravação, a gente pensa só... A gente não é depravado, a gente acaba pensando, pelo menos eu acho que todo mundo, a gente acaba pensando em depravação só ato sexual. A gente pensa isso. O ato sexual da aula, a respeito de como... fulano de tal é um depravado. Aí associa logo a questão sexual. Todo mundo faz isso. Mas não, estamos falando de depravação de uma maneira humana. Porque eu vou me perdendo. Eu não li a lição, não tinha do que era, não tinha essa ideia, eu falava que passava, mas eu não tinha lição. Então, a gente observa que a gente acaba sendo depravado por atos que a gente, depois que aconteceu, a gente percebe que nós nos depravamos com aquela coisa que parece minúscula, parece boba. E para quem está no mundo, não é nada, não tem sentido, não tem lógica. E a gente sabe que isso acontece nas coisas mais simples, que é o caso do racismo. A gente mesmo acaba cometendo um racismo em tantas outras áreas. Eu imagino que o Guilherme, com a vida já teve, ele vai contar muito, mas com a vida já teve, como filho desse missionário, como filho de um missionário que era médico, que era um servo de Deus. Eu imagino quantas coisas ele não está sabendo, independente da dificuldade que o pai dele passava e a família passava, e de perseguições, de coisas que as pessoas faziam naturalmente com eles e não sabia que estavam sendo depravados nessa perseguição, nesse racismo. Entendeu? Eu imagino que quantas coisas o Guilherme tem para contar. Carlinhos, teu som tá horrível, cara. Tá pipocando, não tô ouvindo quase nada. Não sei se aí é Deixa eu tentar de novo. Deixa eu tentar de novo. Agora tá melhor. Eu estava dizendo, e citei seu nome, eu imagino você é uma pessoa muito reservada e acaba não contando muitas coisas da sua vida. Você, como filho de um médico, e de uma pessoa que vivia evangelizando, foi trabalhar em missão, e você criança, quantas coisas estão acontecendo na vida de vocês, quantas perseguições, quantas coisas que parece que para aquelas pessoas que perseguiam vocês estavam agindo naturalmente. E, na verdade, era um racismo, uma separação, porque não entendia o evangelho e a posição do teu pai, que você uma vez declarou que ele saiu, se aposentou e passou a ser, era um médico e passou a ir para uma missão ganhando muito menos. Imagine quantas coisas, quantas pessoas não perseguiram, quantos amigos deles, médicos, não simplesmente largaram, e quanto vocês não sofreram com isso quando era criança. Era isso que eu estava citando e foi picotado. Entendi. Realmente, com relação a isso, tem várias histórias aí. Por exemplo, meu pai foi num encontro de 20 anos de formado, né, da turma dele. Todo mundo chegando de Rolls-Royce, lá, de carros importados, né? E meu pai foi de ônibus em São Paulo, de terno e gravata, com a minha mãe. Chegando mais próximo, ele foi lá, pegou um táxizinho para chegar no local e
não perder a hora, né? Mas, assim, você vê o que Deus faz na vida da pessoa quando Deus transforma. Os valores da pessoa se tornam outros, né? Então, meu pai, assim, teve uma vida, né, desde a época da faculdade, querendo estar no meio do pobre e ser médico dos pobres. Tanto que ele se formou na USP, em São Paulo, melhor faculdade do Brasil, e foi morar lá no interior do Tocantins hoje. Era no interior de Goiás, na época. Uma unidade grande que tinha lá do estado, né? E naquela época tinha um projeto Rondon, e eles pagavam melhor quem ia para o interior do que quem ficasse na faculdade, né? E nessa, meu pai e mais 10 colegas foram para lá. Com o passar do tempo, os colegas foram voltando, né? Porque as regalias foram acabando. E meu pai fixou e ficou lá, e a cidade ficou só com 2 médicos, ele e mais um outro, né? Isso ainda era no interior de Goiás, ele era médico do estado, tudo. Quando ele veio para a Missão Kaiowá, que ele se tornou missionário, ele veio através de um trabalho dos Gideões Internacionais, né, que distribuem aqueles Novos Testamentos, que ele veio lá em Dourados, na Convenção Nacional, foi lá conhecer a missão e se sentiu tocado em trabalhar, porque só tinha um médico com 2 hospitais, e o médico, olha, se quiser vir, vai ser muito bem-vindo. E realmente foi para lá. Mas, assim, são coisas que a gente, né, tem na nossa mente, na nossa vida. Quantas vezes meu pai chegava para mim, ó, vai lá no Bradesco e vê naquela conta, que é a conta de missões, né, se tem alguma coisa. E quando eu chegava lá, eu voltava e falava, olha, tinha X, transferir para sua conta do Banco do Brasil. E justamente você sentia que o pai já estava ali naquele sufoco financeiro, né, e Deus sempre providenciava ali nunca a bênção, né, da providência divina. Nunca passamos necessidade, nada, mas a vida do missionário é assim, né? Sempre na dependência de Deus, digamos assim. Mas tu pai era Realmente, o salário do meu missionário? pai, não. Ele você tem uma ideia, assim, foram 17, 18 anos numa cidade, né, em que ele tinha uma casa boa, tinha lá sua clientela, tudo. De repente, você larga tudo para ir para um campo missionário trabalhar com indígena, um povo fedido, um povo totalmente discriminado pela sociedade lá de onde nós morávamos, né, que é a cidade de Dourados. É um povo visto como preguiçoso, como um povo que não gostava de trabalhar. E você é colocado ali por Deus para trabalhar com esse povo, né? Quantas vezes não chegavam lá bêbados, né? Ingeriam venenos lá tomavam venenos para morrer mesmo. E meu pai tinha que fazer a lavagem estomacal. Às vezes eu estava por ali, ó, vem cá me ajudar a segurar, porque o cara tá bêbado. E aí, pior coisa é você trabalhar com alguém bêbado. Estava eu segurando as pernas, o outro enfermeiro segurando os braços, meu pai enfiando um negócio pelo nariz para fazer a lavagem estomacal no cara, e o cara não parava. É totalmente bêbado. Então, assim, são desafios, né, que a pessoa passa, né, por querer cumprir a missão que Deus designou para ele. E hoje está aposentado, está morando lá em Goiânia junto com a minha irmã mais nova, né? Mas são experiências que a gente passa na vida e que Deus traz para o nosso enriquecimento, para a glória do próprio Deus, né? Então, Deus nos mostrando que o mais importante desse mundo é você realmente viver para glorificá-lo e não viver uma vida aqui para, né, ser rico, né, ter os bens materiais. Então, hoje eu só tenho a agradecer a Deus pela vida do meu pai, por tudo que nós passamos enquanto filhos, né? Todos os filhos hoje estão nos caminhos do Senhor. Eu acho que a maior vitória que um pai pode ter é ter os seus filhos, né, enveredando pelos caminhos da fé do nosso Deus. Guilherme, obrigado aí pelo relato. Meus irmãos, nós estamos caminhando para o fim. Tá? Eu vou fazer uma oração final. Vou dar oportunidade para mais alguém falar, mas tem que ser bem rápido, viu? Já são 12h e 24. Meio-dia. São 10h24. Se alguém tiver alguma pergunta, tem que ser bem rápido. Não? Então, eu vou encerrar, meus irmãos. Eu agradeço a presença de todos vocês, tá? Amém. Qualquer coisa, eu me coloco à disposição aí para esclarecimentos futuros aí. Fiquem à vontade para perguntar depois,
Quem tiver o meu contato também, quem não tiver, eu vou botar aqui no texto, tá? Que aí você pode perguntar pelo WhatsApp. Cadê? Eu vou digitar daqui a pouco. Eu vou fazer a oração primeiro, que aí eu vou... Aí fiquem à vontade para me perguntar, tá bom? Pai querido, muito obrigado, Senhor, por essa aula, Senhor, por nós compreendermos, Pai, um pouquinho melhor, Senhor, a nossa condição, Senhor, natural, a nossa condição, a nossa natureza, Senhor. Nós entendemos, Pai, que nós nascemos em pecado, sim, Senhor, mas graças ao Teu nome somente, Senhor, graças ao Teu Filho, Pai, que morreu na cruz no nosso lugar, sofreu aquilo que caberia a nós, Senhor. Muito obrigado, Pai, porque nós podemos dizer que nós somos redimidos, Senhor, unicamente porque Tu fizeste todo o sacrifício, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Nos ajude, Senhor. Continue nos ajudando em nosso caminhar, Senhor, que não é fácil. Cada um aqui tem pecados em diferentes áreas, Senhor. Te peço que o Teu Espírito possa estar atuando em nossas vidas de uma maneira que nós possamos estar nos aproximando cada vez mais da conduta que Tu queres que nós tenhamos, Senhor. Nos ajude, Pai, a termos uma vida voltada para o Teu querer e para os Teus princípios sempre, Senhor. Nos ajude a mortificar as ações da carne no nosso ser. Muito obrigado, Senhor, por esse tempo que nós tivemos. Muito obrigado por cada pessoa que passou aqui nessa aula, Senhor. Aqueles que não puderam estar, Senhor, abençoa também, Senhor. E é isso que eu te oro no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém.